Mais uma etapa da reforma do meu quarto, amigas. E sim, vamos tapar os buracos hoje, porque já estava na hora, né? Eu comecei o dia indo lá pra poder ver algumas camas, gente, pra comprar, porque eu já tô vendo os móveis já, porque eu já tô tão ansiosa pra colocar esses móveis no meu quarto que vocês não estão entendendo. Voltei, já vi o que tinha pra fazer, tá? Aquele buraco que tem na parede, eu precisava tapar por fora primeiro, pra depois rebocar por dentro e depois dar massa corrida. Já esse buraco que tá acima da porta, eu precisei fechar primeiro, porque o fio tava exposto, porque eu ia tacar massa aí pra poder fechar esse buraco. E como aqui tem massa, eu fui logo fazer a massa, tá, gente? Não era pra me ter feito com essa massa aí, porque eu tinha que ter feito com areia branca, mas como não tinha, só tinha essa, eu fui lá e fiz com essa mesmo. E não precisa fazer muita massa, tá, gente? Porque era 2 buracos que eu ia cobrir só, então eu não precisei, tipo, de balde pra poder medir a massa. Eu medi mesmo com a pá e com a colher. Logo depois que eu terminei de medir a massa, eu fui amolecer ela, tá? E a base da massa não era massa muito mole não, gente. Era uma massa bem grossinha pra poder aderir na parede e não cair no chão. Logo depois que eu terminei de amolecer, eu fui lá pra poder preparar a parede, porque vocês sabem que minha parede tá pintada, né, gente? E o meu erro era ter feito isso agora, não ter feito antes. Mas em minha defesa, amigas, eu não ia cobrir esse buraco, porque eu achei que realmente o forro ia cobrir ele, tá? Mas depois que eu parei pra pensar, eu achei que, tipo, se eu botasse o forro pra cobrir esse buraco, ia ficar muito rebaixado e não ia ficar legal. Então, realmente, pra ficar uma coisa bem legal e o forro bem bonitinho, arrumadinho, precisaria cobrir esse buraco. E eu, depois que eu terminei de cobrir, eu vou botar massa corrida aí e vou pintar também. Terminei ali de aplicar massa, tá, gente? Eu apliquei primeiro um tanto pra depois aplicar o outro, porque se eu aplicar tudo de vez, vai, tipo, cair tudo no chão e não vai adiantar de nada. Eu fui lá pra fora pra poder resolver essa questão do lado de fora e pedir a ajuda do meu pai, porque vocês sabem que ele sempre tá me ajudando aqui, né? E precisaria colocar as pedras e depois cobrir com massa, entendeu? Tipo, fazer bem que camada, colocar pedra, colocar massa, depois colocar pedra de novo e depois massa. Daí meu pai fez essa parte, tá, gente? Ele colocou as pedras e depois cobriu com um pouquinho de massa e eu fui lá e fui dando o resto do acabamento. E eu, sinceramente, achei isso legal, tá, gente? É sempre bom, tipo, dar, tipo, jogar massa assim na parede. É legal, é terapêutico. Logo depois que eu terminei de fazer essa parte do lado de fora, né, gente? Eu só vou poder fazer a outra parte dentro de casa, na verdade, quando secar, entendeu? Porque aí eu vou, tipo, rebocar a parte de dentro pra depois dar massa corrida e pintar. Eu fui lá dentro da segunda demanda daquela massa que eu tinha dado antes pra poder dar os acabamentos e deixar lisinho pra quando eu for passar a massa corrida ficar bem bonito. E pra poder dar, assim, tipo, pra poder dar o acabamento precisa de água. Eu usei um borrifador, tá, gente? Que eu achei mais prático do que pegar água e ficar jogando na parede como meu pai faz. E essa hora foi a hora decisiva, tá, gente? Pra gente poder ver o que aconteceu com a parede embaixo, tá? Se realmente funcionou ou não. E sim, gente, funcionou. Tirei todo o meu trambolho ali que eu tinha colocado pra poder evitar que a parede sujasse. E deu certo, tá? Só sujou alguns pontos que quando eu for pintar lá o buraco, eu vou, tipo, passar massa ali, entendeu? Passar, tipo, a tinta pra poder resolver. Então é isso, amigas. Me diz aí o que vocês acharam e no próximo vídeo eu trago finalizando.